Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Práticas Avaliativas. Na primeira aula, nós trabalhamos sobre o conceito e evolução da avaliação, das práticas avaliativas. Nesse segundo momento, nós trabalharemos modalidades e funções e também no final falaremos sobre avaliação no ensino superior. Então, como modalidade, nós temos a avaliação interna e a avaliação externa. Então, a avaliação interna é a avaliação realizada pelo professor, que acontece em sala de aula e corresponde à verificação da aprendizagem dos alunos. É a avaliação que nós conhecemos a mais conhecida de todas, né? Que é essa que acontece no dia a dia da sala de aula. Nessa modalidade, explicitam-se os resultados do processo de ensino e aprendizagem, são mostrados, né, os resultados. A avaliação interna acontece intencionalmente, sistematicamente, e o professor pode recorrer a diferentes instrumentos avaliativos. O modo como a avaliação interna se realiza é múltiplo, pois sua aplicação se realiza por diferentes formas: provas abertas ou objetivas, observação e registro, portfólio, autoavaliação e etc. No final a gente vai falar um pouco mais sobre a autoavaliação. O universo da avaliação interna é a sala de aula. A aplicação, ao aplicar essa avaliação, o professor busca resultados de seu próprio trabalho, bem como do desempenho dos alunos. A avaliação interna identifica o desempenho de cada aluno e possibilita o planejamento e a discussão de ações específicas para cada aluno. Então, esse é o objetivo da avaliação interna: diagnosticar, verificar, seja no início, no meio e no final, verificar a aprendizagem do aluno e redirecionar a prática. Dentro dessa avaliação interna, nós temos também como fazer a avaliação diagnóstica, que aí já entra as funções da avaliação diagnóstica, que tem a prognose, que é feita em grupo, e a diagnose, que é feita individual. Realizada no início de um processo de aprendizagem, tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes, com vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas. Coloque em evidência os aspectos fortes e fracos de cada aluno, sendo capaz de precisar o ponto adequado de entrada em uma sequência da aprendizagem, o que permite, a partir daí, determinar o modo de ensino mais adequado. As informações obtidas podem auxiliar as redes de ensino, bem como as unidades escolares, a planejar intervenções iniciais, propondo procedimentos que levem os alunos a atingir novos patamares de conhecimento. Seus resultados servem para explorar, identificar, adaptar e predizer acerca das competências e aprendizagens dos alunos. Muito importante essa avaliação, porque ela é feita no início, só que ela tem resultados e acompanhamentos para o resto do ano, do período. Então, ela é feita uma diagnose, se for individual, ou uma prognose, se for coletiva. Você faz isso no início de uma jornada para readequar aquilo que você estava pensando. Então, eu faço um trabalho com os meus alunos, querendo que eles estejam no nível 2, achando que eles estejam no nível 2, mas eu preciso fazer uma verificação a partir do nível 1 para saber se eles já estão no 2. Verificando que eles estão, a maioria deles, essa maioria ainda está no nível 1, eu preciso redirecionar, buscar o nível 1 junto com eles para avançar para o 2. Esse é o objetivo da avaliação diagnóstica. Eu preciso identificar onde os meus alunos estão, para eu partir de onde eles estão e não partir daquilo que eu acredito que eles estão. Eu só posso supor onde eles estão, mas eu só vou ter certeza quando eu fizer a avaliação diagnóstica. A avaliação formativa tem seu foco no processo de ensino-aprendizagem, não tem finalidade probatória de provar alguma coisa, e está incorporada no ato de ensinar, integrada na ação de formação.
Semelhantemente à avaliação diagnóstica, a avaliação formativa busca detectar dificuldades suscetíveis de aparecer durante a aprendizagem, a fim de corrigi-las rapidamente. Então, é como se fosse uma avaliação diagnóstica durante o processo. A todo momento eu reavaliando para saber onde é que os erros estão acontecendo. Pode acontecer durante o processo de ensino e aprendizagem. A avaliação formativa se caracteriza por possibilitar a proximidade, né? O conhecimento mútuo e o diálogo entre professor e aluno. As informações que essa avaliação revela permitem o planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Seus resultados servem para apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as competências e aprendizagem dos alunos. Então, é a todo momento uma reavaliação. Né? A avaliação formativa é uma reavaliação contínua. Né? Essa função, ela, na verdade, na minha humilde opinião, com relação ao que eu estudo de avaliação, essa função da avaliação, a função formativa, na minha opinião, ela já é a avaliação, né? Nela são feitas as duas outras, que é a diagnóstica e a somativa, porque as duas servem para formar, as duas servem para construir. Né? E como já adiantei, a próxima que nós temos é a avaliação somativa. Né? É uma modalidade avaliativa pontual que ocorre ao fim de um processo educacional, ao fim do ano, do semestre, do bimestre, do curso, do ciclo. Atém-se à determinação do grau de domínio de alguns objetivos pré-estabelecidos, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de um trabalho de formação. Sua principal característica é a capacidade de, além de informar, situar e classificar o avaliado, tendo a perspectiva de conclusão em evidência, pois acontece ao final de um processo educativo. A avaliação somativa fornece informações sintetizadas que destinam ao registro e à publicação do que parece ter sido assimilado pelos alunos. Seus resultados servem para verificar, classificar, situar, informar e certificar. É a avaliação que acontece ao final, né, do terceiro ano do ensino médio. O aluno sai com certificado, ele sai classificado em determinado local e ele sai com certificado e serve para informar: esse aluno foi aprovado. Pronto. Então, nada mais do que isso. Mas quando essa avaliação ela acontece ao final de um ciclo, que a escola ainda vai ter outros ciclos para frente, ela deve servir de uma avaliação diagnóstica também, tá bom? Então, a avaliação ela é contínua. A avaliação somativa, se ela acontece no primeiro ano do ensino médio, ela deveria ser encarada como uma avaliação diagnóstica para o segundo ano, ou uma indicação para que eu fizesse uma avaliação diagnóstica, tudo bem? Então, ela é importante porque ela certifica, mas quando ela acontece na metade do processo, ela precisa realimentar as outras etapas também. E nós temos a avaliação externa, que eu vou falar sobre ela, porque é importante que a gente saiba que ela existe, é um dos principais instrumentos para a elaboração de políticas públicas, dos sistemas de ensino e redirecionamento das metas das unidades escolares. É o Enem, o ENAD, a Provinha Brasil. Essa modalidade avalia as redes e os sistemas de ensino, além da sala de aula, buscam assegurar a qualidade de educação, fortalecendo o direito à educação de qualidade a todos os alunos. Os resultados da avaliação em larga escala fornecem subsídios para a tomada de decisões destinadas a melhorias no sistema de ensino e nas escolas. Eles também permitem acompanhar o desenvolvimento das redes, sistema de ensino, ao longo de diferentes ações ou edições dos testes em larga escala, mediante a comparação de dados. Por exemplo, nós estamos em qual nível de educação, nós precisamos chegar a qual, nós partimos de onde. Essa comparação ela é feita. Circunstância da avaliação escolar.
Quando deve haver avaliação escolar? Existem vários tipos de avaliação onde o professor conseguirá observar o desempenho, o desenvolvimento do aluno. Um exemplo é a prova dissertativa, onde o aluno coloca com suas palavras o que entendeu sobre o assunto. Outra forma de avaliar o aluno é com a autoavaliação, pois através de algumas afirmações ele irá analisar e dizer como foi seu desenvolvimento. Não se pode definir se o aluno sabe ou não apenas pela nota de uma prova, pois muitas vezes no dia daquela prova o aluno pode não estar bem emocionalmente, pode ter acontecido algo com ele no caminho da escola, em casa, né? Então a prova nunca é a coisa definitiva. A melhor forma é aquela que sirva tanto para o professor readequar sua prática, como para o aluno construir seu conhecimento a partir das observações ou direcionamentos. Essa é a melhor prova, a melhor forma de avaliar. Servir para mim como professor, para que eu reavalie minha prática, redirecione a minha prática e servir para que o aluno aprenda a partir desse redirecionamento. Avaliação como instrumento dispensável para a prática docente. A avaliação deve ser um instrumento no qual se possa identificar e analisar a evolução, o rendimento e as modificações do educando, confirmando a construção do conhecimento. Deve servir para o conhecimento de possíveis equívocos cometidos, bem como confirmar práticas exitosas. Precisa se transformar em um momento de mudança de rumo ou redirecionamento pedagógico, não ser usado apenas para dar satisfação aos pais do que foi aprendido ou não pelo aluno. A aferição de notas aos alunos, quase que na totalidade das vezes, serve apenas para classificar os alunos em aprovados e reprovados, e não para medir nível de desenvolvimento. Isso é um dos problemas que a gente entende que a avaliação ela é contínua, mas no coletivo, principalmente na cabeça de pais, principalmente na cabeça da maioria dos alunos, seja do ensino superior, médio, fundamental, a nota é a mais importante. Então, a avaliação somativa, que acontece no final, ela ganha uma importância maior, né? Então, esse modelo somativo é o que todo mundo olha, o sistema olha, os pais, todo mundo olha. Então, daí ele ganha uma importância muito grande, mas não é o mais importante, porque nós estamos falando de aprendizagem. E a avaliação no ensino superior, uma das causas emergentes que englobam a avaliação está atrelada ao domínio de conhecimentos básicos que o aluno deve apresentar ao ingressar no ensino superior e que não atende à expectativa do corpo docente. Um dos grandes problemas da avaliação no ensino superior é que espera-se um tipo de aluno, um nível de aluno, e nós encontramos outro. Nós temos a educação básica brasileira, no geral, principalmente a pública, nós temos uma deficiência muito grande com relação à educação básica. Os alunos saem da educação básica sem saber interpretar um texto, sem saber ler direito, sem saber coisas básicas da matemática. E quando eles entram no ensino superior, a maioria dos professores esperam que eles já saibam daquilo, mas eles não sabem ainda. E como eu vou trabalhar? Então, a avaliação se torna mais importante ainda, fazer uma avaliação diagnóstica, para eu diagnosticar aquilo e trabalhar aquilo antes que aquilo vire uma bola de neve. A avaliação tem por premissa básica um processo contínuo durante todo o desenrolar da disciplina ou curso e permite diagnosticar e controlar o processo de ensino-aprendizagem, redirecionando quando necessárias e detectadas necessidades de mudanças. A avaliação propicia ao professor, entre outras coisas, uma verdadeira retroalimentação, principalmente no ensino superior. A avaliação o professor precisa entender que a cada momento de avaliação serve para que eu também redirecione minha prática. Questões básicas acerca da avaliação. A avaliação não é um sinônimo de julgamento. A explicitação dos critérios antes do processo começar faz total diferença. A coerência deve sempre existir entre o proposto e o exigido. Nunca cobre aquilo que você não deu.
Nunca cobre do seu aluno, não venha com charada, com pegadinhas. Nas aulas e atividades práticas, os objetivos e os critérios da avaliação de cada item devem ficar claros. O que vai ser avaliado, o que é mais importante aqui. O aluno é aliado e não adversário do professor. Assim, as perguntas não devem ser feitas para pegá-los, e sim induzir a pensar e checar seus conhecimentos. Eu sei que é uma prática, pegadinhas em provas, geralmente o professor quer demonstrar que sabe mais do que os alunos, através de uma avaliação um pouco mais difícil. Esse não é o objetivo da verdadeira avaliação. A verdadeira avaliação está para induzir o aluno a pensar e checar os seus conhecimentos. O professor deve procurar adequar os questionamentos com o conteúdo programático, sem exigir coisas obscuras, controvertidas e não valorizadas nas aulas. Na avaliação, pode-se utilizar testes ou questões dissertativas, porém, essas avaliam, além do conhecimento, a forma de expressão, a habilidade de escrever e o senso de organização do aluno. A prova dissertativa deve ser formulada com clareza e que deve ser mencionada uma habilidade mental que deseja que o aluno demonstre. É muito importante nós observarmos que a prova dissertativa não pode restringir-se à repetição do que foi dado em sala de aula, mas exigir o raciocínio mental envolvendo a organização de ideias, clareza de expressão, aplicação prática de conhecimento e etc. Então, a avaliação, ela precisa ser um instrumento, o instrumento de avaliação precisa ser um instrumento que traga o aluno a refletir sobre o que ele aprendeu, além de demonstrar. E nós temos um exemplo que é a autoavaliação. A oportunidade de autoavaliação por parte do aluno está cada vez mais tomando forma dentro da sala de aula, porém, a autoavaliação também requer estabelecimento de regras e critérios explicitados claramente. Fiz questão de trazer isso porque está uma moda hoje, principalmente no ensino superior, fazer autoavaliação, mas faz-se de todo jeito. Então, uma das várias perguntas que o aluno precisa fazer para se avaliar. Eu encontrei dificuldades no desenrolar da disciplina ou da unidade de ensino. Fiquei interessado pelo assunto e por isso estudei o suficiente. Aumentei os meus conhecimentos e mudei alguns conceitos anteriores. Cumpri com as tarefas e exercícios exigidos no tempo oferecido. Atendi às convocações do professor e colaborei quando solicitados. Participei de discussões e apresentei sugestões que contribuíram para com o rendimento do grupo. Então, é importante observar que a avaliação do professor feita pelos alunos, independentemente do momento em que foi realizada, induz reflexões e melhoria no desempenho do professor para as próximas turmas. É importante a instituição escolar criar o hábito de o aluno avaliar de forma anônima, avaliar o professor. Tá bom? Principalmente no ensino superior, eu estabeleço critérios de avaliação, o aluno avalia a si próprio e avalia o professor também. E aquilo tem que ser mostrado ao professor para que ele, a partir daqueles resultados, possa redirecionar também, refletir sobre a sua prática. Tá bom? E finalizando, a avaliação não se limita apenas aos mais variados tipos de prova, ela é diversa, né? A atividade diária pode e deve ser avaliada de forma sistemática, ela é contínua. Cada trabalho feito em aula prática deve ser analisado e avaliado, ela é ampla. Mas deve ser lembrado que os critérios precisam ser claros, objetivos e explicativos no roteiro da disciplina ou curso. Ela é transparente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu creio ter colaborado para a formação de vocês com essas duas aulas, principalmente essa última, falando um pouco mais sobre avaliação no ensino superior. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.